Muito bem, bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. Primeiramente, gostaríamos de deixar aqui o nosso sentimento, né? Pois, querendo ou não, é um ser humano que morre por conta do pecado. Todos nós morremos, independentemente se você é ateu, se você é cristão ou não, morremos por conta do pecado. Não somente o Papa, mas também a mãe de Jesus morreu também, porque ela tinha pecado. Então são afirmações que são reais, lógicas. E o fato do Papa morrer prova que a Igreja, que a religião católica romana, não pode salvar você e não pode me salvar. Nem o Papa, por mais que as pessoas cultuem o Papa como um semideus, ele vai morrer. A morte vai destruir esses falsos profetas. A morte traz vários aprendizados, e um deles é que quando alguém morre e quando alguém diz que é o substituto de Cristo, quando alguém diz que é o próprio Deus, quando alguém diz que é Deus em carne, né, como o Papa é justamente isso. É alguém que está entre a humanidade e Deus, é aquele que vai te salvar. Quando a morte vem, acaba com isso. E é onde nós encontramos a verdade, pois somente Cristo venceu a morte. E é por esse fator que nós somos protestantes. Somos totalmente contrários às doutrinas do catolicismo. Então, externamos aqui nosso sentimento partindo como pressuposto referencial teórico e didático desse conteúdo desse vídeo, a escritura. Não partimos de análises sociológicas, psicológicas, emotivas e muito menos televisivas. Por quê? O papado, de uma forma geral, como um todo, desde que se iniciou isso, o catolicismo, desde sempre, proibiu o estudo da Bíblia. Proibiu. Tanto se você estudar a Bíblia, você deixa de ser católico na hora. Não há condições de você ser católico. Coloquei aí no vídeo a imagem, né, do capeta, um pentagrama, a cruz invertida e uma seta mostrando para o Papa. Mostrando simbolicamente de onde vem a autoridade dele. Não é de Cristo, nem da Escritura, mas da potestade dos príncipes das trevas. Gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, certo? Curtisse esse vídeo. Cada curtida ajuda o canal a crescer. Comentasse de acordo com o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 18. E refletisse na Escritura. Primeiramente, entenda que quando o Papa morre, a Igreja Católica desaba. Porque está ali um homem que não é Deus. Está ali santos, imagens de escultura que não pode te salvar. Por mais que você acredite, por mais que você imagine, a morte destrói a falsa doutrina. Não há como vencer a morte. Somente um homem venceu a morte. E ninguém mais pode vencer a morte. Somente ele, Jesus Cristo. E o Papa quer ser o Cristo, mas ele não pode vencer a morte. Graças a Deus por isso. E graças a Deus que Cristo, quando venceu a morte, pode vencer a morte e nos resgatar da morte, né? Mas é preciso aceitar o verdadeiro evangelho. Que esse vídeo consiga te ajudar nesse entendimento. E eu quero aqui nesse vídeo mostrar a vocês que quem é o Papa. Sabemos quem é o Papa Francisco, enfim, existiram vários papas, né? Mas quem é o Papa de verdade? Quem ele realmente é? O que está escondido e você não viu até o dia de hoje? É por meio da Escritura que nós podemos entender o mundo. Sem isso, não estaremos aqui. Nosso canal não teria sentido, não teria significado sem a Escritura. O Papa tem duas coisas básicas, tá? Primeiro, ele diz que é o substituto de Cristo. Isso já é uma prova de que ele é o anticristo. Segundo, a Igreja Católica diz que está acima da palavra de Deus, está acima da Bíblia. Isso já é uma prova de que ele é o anticristo. Então não há como respeitar essa posição que contradiz a maior
e o próprio Criador dos céus e da terra. Porque eles querem adoração. O catolicismo busca adoração para si, assim como o faraó, como os imperadores do Império Romano, né? Mas veja bem, o papado não existe, né? Porque o Papa não tem autoridade nem sobre a morte, nem sobre a vida, não tem autoridade nem sequer para estudar a Bíblia. Veja por quê. De acordo com Mateus, o evangelista de Mateus, tá? Capítulo 28, verso 18, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi dado toda autoridade nos céus e na terra ao Papa. Não, não está assim. Se tivesse assim, essa Bíblia estaria falsificada. Ela deveria ser rasgada, deveria ser queimada. Não existe nenhuma autoridade foi dada ao Papa, nem no céu nem na terra. Mas quem tem toda autoridade? Nos céus e na terra. A autoridade quem tem no céu e na terra não é o Papa. Não é o Papa de jeito nenhum. Então diz assim: então Jesus não foi o Papa, acabou o catolicismo, acabou o papado, acabou a doutrina católica. Não foi o Papa. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, quem tem autoridade no céu e na terra é Jesus Cristo. O Papa não tem essa autoridade que eles ensinam aí. Não tem. Acabou. Mateus 28, verso 18. Acaba com o papado. Acabou-se. Não há como distorcer, a não ser que você redite, reescreva, corrija a história, corrija a palavra de Deus. É isso que o catolicismo faz. Corrige a palavra de Deus. Nós, protestantes, estamos dizendo, desde o período da Reforma, que isso é uma prática do Cristo. Mas eu vou entrar aqui no meu texto, que eu transcrevi aqui, para a gente poder aqui fundamentar cada vez mais. O Papa Francisco, né, nascido em José Mário Bergoglio, nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 17 de dezembro de 1916, de origem italiana, formação jesuíta, foi ordenado sacerdote em 1669. Tornou-se arcebispo de Buenos Aires em 1998 e cardeal em 2011 e 2001, nomeado por João Paulo II. Já em 13 de março de 2013, foi eleito o Papa da Igreja Católica, tornando-se o primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta a assumir o cargo. Seu pontificado foi marcado por um esteiro pastoral mais simples e forte, cujo foco em temas justiça social, migração, cuidado com o meio ambiente e diálogos interreligiosos. E ele vai morrer justamente em 2025, aos 88 anos de idade. Bem, nós estamos dizendo aqui que o papado, como um todo, ele é o anticristo, né? Um dos anticristos. Vou apresentar aqui a vocês algumas evidências do que eu estou dizendo tem fundamentação. Veja só, a doutrina da religião católica sustenta que o Papa é o substituto de Jesus Cristo na Terra. Isso é mentira, conforme Mateus 28, verso 18. Isso não existe, certo? E que, durante a Reforma Protestante, muitos estudiosos perceberam não somente as adulterações, equívocos e a má doutrina, e viram e perceberam que esse homem, naquela época e no dia de hoje, é uma usurpação da autoridade de Cristo. Vejamos agora em 1 Timóteo, capítulo de número 2 e verso de número 5. Vamos ver aqui, 1 Timóteo. Deixa eu abrir aqui para a gente poder aqui fazer a citação. Pega sua Bíblia, abra aí também, porque o catolicismo romano quer que você estude a Bíblia, né? Então a gente precisa estudar a Bíblia, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vai dizer o seguinte: pois há um só Deus, não é um só Papa, e um só mediador, não é um só Papa, entre Deus e os homens. Um homem Papa, não. Um homem Cristo Jesus. Então, mais um versículo que extermina, acaba com essa doutrina católica, mostrando que a prática, o pensamento de imaginar e de ter dentro de uma religião, dentro de uma igreja, alguém que disse que é substituto de Cristo na Terra, é uma usurpação da autoridade de Cristo, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, são mais evidências que reforçam
que o papado e todos os papas são anticristos, certo? Então, também você pode ver também esse 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17, porque eles não somente substituem Cristo, e substituem o Evangelho, trazendo a tradição, trazendo a corrupção histórica para o povo. Como o povo é idólatra, isso fica muito fácil de ser associado e absorvido. Nós percebemos em diversos momentos que eles não temem ao Senhor, que eles não têm temor de Deus, que eles não respeitam a palavra de Deus. Fazem interpretações das Escrituras totalmente difusa, totalmente contraditória, totalmente esquizofrênica. E depois de uma outra, haja vista o ex-papa, né, que faleceu, ele é muito esquerdista, comunista, né? Então ele vai dizer que todas as religiões levam a Deus. Inclusive no canal temos uma refutação essa frase do Papa Francisco, tá? Se você quiser saber, é só para você procurar. Isso contradiz vários textos, por exemplo, de João, capítulo 14, versículo número 6. Veja aí, João 14, versículo número 6. Diz assim, e respondeu o Papa Francisco, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não foi o Papa Francisco. Mais um texto que acaba com o papado. O que o texto verdadeiro diz? Respondeu Jesus, ego em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. Você não precisa da Igreja Católica, você não precisa do papado. Então essas religiões aí não tem nada a ver com Deus. Bem, de forma assim geral, nós já percebemos que o Papa Francisco, né, ele vai criticar muito o capitalismo, vai criticar muito o mercado, né, vai criticar muito o consumismo. Então ele vai adotando aos poucos, né, de forma camuflada, discursos socialistas e anticapitalistas e ao mesmo tempo discurso profundamente anticristo, o que vai fazer com que muitas pessoas entendam que ele tem uma simpatia pelo príncipe das trevas e por sua filosofia, que é o marxismo cultural. Uma ideologia que vai criticar todos os valores do cristianismo ocidental. Então, isso é um absurdo, né? O catolicismo, portanto, é uma fábrica, é uma religião de falsos anticristos, de falsos profetas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não se enganar, né? Também ele vai adotar e vai defender políticas ambíguas, né? A questão sobre imigração, a teoria de gênero, clima, né? Muito ligado aos globalistas também. E ele faz um amplo acolhimento, né? Inclusive as situações até meio contraditórias. Ele vai abrir margem, ele vai abrir possibilidades para a união homoafetiva no sentido civil, certo? É muito provável que dentro do sistema católico haja uma onda de homossexualidade muito grande e que ele quer abafar, né? E talvez conseguiu. Sendo isso que fazendo uma verdadeira relatividade moral. Embora ele consiga mudar a escritura, mudar a palavra de Deus, mudar a sua linguagem de forma ambígua, se esquivando de um lado para o outro, evitando a razão, evitando a hermenêutica bíblica, evitando o verdadeiro ensinamento de Cristo, mostrando, portanto, assim, que ele é um anticristo, um dos anticristos, né? E a gente vai ver aqui 1 João, capítulo 2, verso 18, que é o texto básico desse nosso estudo nessa noite, que vocês vão receber, tá? Se puder, compartilhe com mais pessoas aí, que é um estudo muito importante, que vai abrir sua mente. Não é um estudo alucinótico, mas é um estudo racional, é um estudo teológico, é um estudo espiritual. 1 João, capítulo número 2, né, verso 18. Veja só. Deixa eu abrir aqui na NVI, tá certo? Uma linguagem mais simples para vocês poderem entender. Fininhos, esta é a última hora. E assim como vocês já ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era do nosso.
pois se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles é dos nossos. Então, desde a Reforma Protestante, que ocorreu no século XVI, como Martim Lutero, como Calvino, grandes reformadores protestantes já identificavam e ensinavam que o papado ele é a figura institucional do filho da perdição, que é o anticristo. Então, porque ele vai colocar-se entre Deus e os homens, ou seja, ele está substituindo Jesus, ele está tirando Jesus de foco. Por isso que ele inventa latria, hiperduria, duria, para imagens de santos, para Deus, para isso, para aquilo, porque eles estão substituindo aos poucos a verdade do Evangelho. E assim ofusca a verdadeira comunhão com Deus. Eles retiram a comunhão que você deveria ter com Deus e passa a ter comunhão com pessoas mortas, com espíritos de anjos caídos. Então ele utiliza títulos como Santo Padre, Vigário de Cristo, mais evidência de que ele é, portanto, um dos anticristos, mostrando assim que tudo isso que está acontecendo na religião católica é totalmente contrário à palavra de Deus. Então aqui nós encerramos o nosso comentário sobre a morte do Papa, mostrando que o papado, ele de fato, desde sua origem, ele se propõe ser um personagem dos últimos tempos, tá? Um personagem que pouco a pouco está sendo aceito, construído, modificado, reestruturado em diversos setores. O anticristo, ele tem, na verdade, todo o novo Império Romano a se dispor e pouco a pouco a gente caminha para um destino, né, que para nós protestantes é o arrebatamento. Enquanto para essas situações, para essas seitas, é adoração a Satã, a antiga serpente, o diabo, o dragão, que engana ao mundo todo, né, em seu conjunto com os seus falsos profetas, com seus anticristos, e a gente precisa realmente estudar a escritura e sair desse ambiente tóxico que nada mais, nada menos, não tem nada a ver com Deus, tá bom? Compartilha, se inscreve, deixe seu comentário, o que você acha, sua opinião é muito importante, tá bom? Até o próximo vídeo.